Que os viajantes de Laodiceia, que passavam por Laodiceia, quando iam tomar água, eles tomavam aquela água e a água era morna, era ruim de beber. E eles vomitavam. Então era uma cidade extremamente rica, próspera, Laodiceia, né? Mas era uma cidade que não tinha água, né? Então ficava muito perto ali de Colossos, né? João poderia ter escrito lá uma carta para a igreja, para o anjo da igreja de Colossos, né? Meus irmãos, então, essa carta, ela também não traz grandes repreensões, tá? Então, ela traz algumas repreensões na questão, assim, da suficiência de Cristo na igreja, tá? Então, ela fala alguma coisa aqui sobre o culto aos anjos, por exemplo, que a gente não consegue saber se tinha culto aos anjos na igreja ou lá na região de Colossos. A gente não consegue saber, porque é muito vago. É como um pastor chegar aqui e dizer: irmãos, nós não consultamos astrologia, nós não abrimos lá o nosso horóscopo para ver lá e tal, porque nós não cremos em adivinhação, em espírito de adivinhação. Lá, a gente acabou de ler, lá em Filipos, lá Paulo expulsou o espírito de adivinhação e chegou até a dar prejuízo lá, né, para os senhores da cidade, né? Então, a gente não compactua com isso. Mas não quer dizer que realmente exista isso na igreja, né? Pode estar sendo apenas um alerta do pastor, do pregador ali. Então a gente não consegue saber se na igreja de Colossos havia esse problema ou não, tá? Os judeus, dentro ali das classes judaicas, os fariseus acreditavam nessa questão de anjos e espírito e alma e tudo mais. Os saduceus não acreditavam, tá? Os saduceus, eles eram a parte ali mais da aristocracia, né? Aqueles que estavam ali mais presentes no sinédrio, né? E os fariseus, eles eram uma parte, digamos assim, mais simples ali e tal, que também tinha participação, né? Mas não tinha tanto poder na comunidade, na sociedade, como os saduceus. Sempre foi de grande interesse dos fariseus eles pesquisarem e tal sobre anjos, né? Lá naquela época surge o conceito de que até hoje acho que é aplicado, ou mais ou menos aplicado, né, do anjo da guarda, né? Não sei bem como é que funciona isso daí, mas que cada pessoa tinha um anjo igualzinho a ele, né? Igualzinho, que era a pessoa, que era o ser designado para cuidar daquela pessoa. Então era algo que os fariseus acreditavam. Então a gente não sabe, irmãos, se tinha isso presente na igreja ou não. Outra heresia que estava sendo disseminada já nessa época, depois é muito combatida nas cartas de João, lá nas 3 primeiras cartas. Alguns dizem que até o Evangelho de João foi utilizado pelos gnósticos para defender o gnosticismo, né? Então, era a heresia do gnosticismo, tá? Ou também o agnosticismo. Que o agnosticismo, o agnóstico, ele fala ali que você não tem como saber, né, se existe um Deus ou não, se existe um ser supremo ou não, tá? Ele é diferente do ateu, porque o ateu ele não acredita. O ateu ele diz: não existe, não há Deus. Mas o agnóstico, ele diz que não é possível saber se existe Deus ou se não existe. Algumas pessoas ainda se autodenominam, tá? Agnósticas. Elas dizem: olha, eu não tenho como saber se existe Deus ou se não existe, tá? Então, também ali nessa região, na época, existia esse pessoal. E os gnósticos, irmãos, aí não os agnósticos, os gnósticos,
eles diziam que a pessoa tinha que ser iluminada. Então, através de um conhecimento iluminado que lhe aproximava de Deus, né? Meio que assim, parecido, irmãos, com hoje a Cabala, né? Que também fala essa questão assim do conhecimento, do saber, os mistérios, as coisas e tal. Então, a carta de Paulo aos Colossenses é dentro desse contexto, tá? Então a gente não tem nenhuma repreensão assim muito grande assim para essa igreja, né? Havia algumas heresias, mas não sabemos exatamente se elas estavam dentro da igreja ou se Paulo apenas estava alertando a igreja, né? Então a introdução diz que essa epístola foi escrita quando Paulo estava encarcerado, né? Colossenses capítulo 1, versículo 24, né? Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, né? A semelhança entre esta epístola e a epístola a Efésios e Filemon, somada ao fato de que as 3 epístolas foram enviadas pelas mãos das mesmas pessoas, Tíquico e Onésimo. Você vai ver, né, irmãos, que depois a carta de Paulo a Filemon, uma carta curtíssima, né, ela é de alguém que morava em Colossos. Então, você vai ver isso, né? Então, por isso que tem a ver, né? E Efésios, irmãos, é porque era uma cidade muito perto, como eu falei agora, ali na Ásia Menor, de perto de Colossos, né? Então, Paulo ele fala muito em Efésios do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo, irmãos? A igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Então, no livro de Colossos, ele complementa Efésios. Porque Efésios fala da questão do corpo, em que há vários membros. Então, há várias funções, né? Porém, quem pensa, quem comanda, quem faz é o cabeça. E aí, em Colossenses, Paulo fala da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo. Então, Colossenses meio que completa a carta aos Efésios, né? Quando Paulo escreveu essa carta, a igreja estava sofrendo em consequência do ensino de uma falsa filosofia, que era um misto de misticismo oriental, ritualismo judaico e gnosticismo, que afastava os discípulos da fé simples em Cristo. Sendo assim, essa heresia representava uma grande ameaça à pureza doutrinária do cristianismo e atrapalhava o crescimento da igreja em Colossos. É interessante, né, irmãos, como a gente começa, às vezes, nós começamos a pensar, né, e a imaginar, né, que se a igreja realmente tivesse sido seduzida pelas heresias, sido seduzida por essas práticas aqui, irmãos, Paulo tinha descido o pau na igreja, do jeito que Paulo era. Provavelmente ele tinha sido bem mais enérgico com a igreja. Então, provavelmente aqui Paulo está dando um alerta para a igreja. Quem sabe era alguma coisa que estava surgindo já na igreja, mas ainda, digamos assim, a igreja não tinha se perdido por completo, ali como tinha sido com Gálatas e até com Coríntios, né? Então Paulo ele ficou sabendo, né, dessa heresia através de Epáfras, né, que diz aqui, capítulo 1, versículos 7 e 8. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito, né? Então a gente vai ver e vai se deduzir, irmãos, né, que Paulo não tenha sido o fundador dessa igreja, né? Que quem sabe tenha sido esse Epáfras aqui e tal,
Mas Paulo era um líder, né, irmãos? Então a gente vai ver Paulo com desejo de enviar Timóteo para a igreja, né, para determinado lugar, Tito, outras pessoas ali que estão com Paulo. Então Paulo não podia estar em todas as igrejas ao mesmo tempo, né? Então esse homem levou até Paulo aí a notícia, né? Mas Paulo fala aqui, ó, nos declarou também o vosso amor, né? No Espírito, né? Então por esta razão nós também desde o dia em que o ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento, de sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual, né? Então Paulo, irmãos, aqui ele fica sabendo da situação da igreja e do que estava acontecendo através desse homem aqui chamado Epáfras, né? Então o autor, mais uma vez, a Epístola aos Colossenses foi aceita como paulino desde o segundo século, tá? Às vezes assim, né, irmão, vocês dizem, mas por que autor? Né? O autor é Paulo. Não, sabe, não é o que eu creio, não, acho que é Paulo sim, mas existe um pessoal lá chamado Alta Crítica, que eles fazem 1001 tipo de estudo ali e tal, e na linguagem, no grego, no estilo literário das cartas, e eles às vezes chegam a deduções de que essa carta não pode ter sido fulano ou beltrano que escreveu. Então eles percebem algumas coisas que para nós normais é muito difícil, né? Por exemplo, existe um louvor dentro da carta aos Filipenses. Então ele é um louvor dos judeus. Ele é um louvor bem judaico. E aí ele foi adaptado ali dentro da carta aos Filipenses. Então, aí alguns dizem que não foi Paulo que escreveu a carta aos Filipenses. Ou então parte foi Paulo. Então há essas questões assim. E isso em praticamente toda a Bíblia. Quando você lê o Pentateuco, existe lá os estudiosos que dizem que partes foram Moisés, né? Então partes foi Esdras e partes não sei quem, partes Josué e tal. E no original, no hebraico, eles têm argumentos para defender isso aí. Mas isso aí já não é minha praia, são pessoas aí que estudaram 80, 90 anos de Bíblia e só fizeram isso a vida inteira, né? Então, está bem longe. Mas quando você lê, irmãos, você pode procurar lá do Pentateuco não ter sido escrito por Moisés. Aí você vai ver, tem a parte que é javista, eloísta, então assim, eles têm ali os argumentos, ali as coisas, né? Até o Evangelho de João, por exemplo. Quando você vê que João tem 21 capítulos. No capítulo número 20, no último versículo, parece que encerrou. Terminou o Evangelho. Aí parece que no capítulo 21 alguém vai e escreve mais um pedaço. Você pode ver, até no português a gente consegue ter assim essa percepção. Lógico, eu pelo menos só consigo ter essa percepção quando alguém me diz que existe esse negócio lá, né? Mas eles no original, ali na língua mesmo, eles vê essa diferença. E esse é um dos pontos, porque muitas vezes a igreja dizia que o autor aos hebreus era Paulo. Em algumas igrejas antigas tem lá Paulo. E eles dizem, não, a linguagem original, o grego de Paulo, não é o grego do autor aos hebreus. Por isso eles conseguem dizer que não é Paulo que escreveu, tá? Então por isso que é uma coisa assim, no nosso curso, no nosso entendimento, e eu falo até por mim, né, irmãos, é Paulo. E o interessante é que ela foi inspirada por Deus e foi colocada ali porque Deus permitiu. Mas esses pensadores, eles têm ali essas manhas aí, tá, irmãos? Por exemplo, 1 e 2 Tessalonicenses. Por que Paulo escreveu 2 cartas para a igreja num período tão curto de espaço de tempo? Aí eles dizem, uma foi Paulo, a outra não foi. Porque eles acham ali os probleminhas, tá? Se alguém quiser procurar sobre isso, é a questão da alta crítica, tá? Você pode procurar lá, estudar sobre isso.
mas eles estudam os originais mesmo, né, os manuscritos originais, é muito complexo, muito complicado, tá? Então por isso que assim, a gente fala, quem foi o autor? Tá, mas o autor é Paulo. Nós estamos estudando as cartas, né, de Paulo, né? Mas existe assim essa divergência, mas que não é muito explorada assim no nosso livro, né? Data e local. Esta carta pertence a um período em que Paulo estava preso em Roma, provavelmente em 61 depois de Cristo, né? Vamos abrir aqui Colossenses capítulo 4, 3 a 18. Irmãos, é interessante que assim, né? Lógico que eu sei que vocês aí todo mundo trabalha, tem o seu dia a dia, mas são cartas curtas, tá? Se vocês lerem assim, seria o ideal teria ter sido até lido antes de vir para a aula, né? Tipo, Colossenses aqui, 4 capítulos, Filipenses, 4 capítulos, 4 ou 5, não me lembro. Tessalonicenses, as duas cartas juntos são 8 capítulos, né? As duas cartas. Então, assim, são cartas breves, assim, mas que facilita para vocês entenderem assim, sobre o que a gente está falando, tá? 4 e 3, aqui que diz, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que manifeste como me convém falar. Versículo 18, saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, graças seja convosco. Isso aqui também é um detalhe interessante, tá? Porque Paulo, ele não escrevia algumas das suas cartas, né? Tinha lá o que a gente falou lá na primeira aula, né? Um amanuense, né? Um escritor. Mas Paulo às vezes fazia questão de escrever algo do próprio punho. E ele fala, às vezes escrito do meu próprio punho, ou que nem aqui, ó, saudação de minha mão. Então, quer dizer, Paulo meio que escrevia lá com a letra dele, né? Propósito e temática, irmãos, do livro. Pode ficar aí com a tua Bíblia aberta para nós nos familiarizarmos um pouco aqui com o texto de Colossenses, né? Então ela foi escrita para combater o gnosticismo existente em Colossos, sendo que o gnosticismo nessa cidade possuía os seguintes elementos. Exagerado valor aos anjos, 2 e 18, né? Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Hoje, né, irmãos, não sei se existe culto aos anjos ainda, mas é aquela questão, às vezes, de ser muito espiritual, entendeu? Essa questão dos cultos aos anjos pode ser trazida hoje para nós. Veio com o CD pirata para a igreja, daí coloca lá atrás, não funciona o CD, já acha que é o diabo, entendeu? Vindo, vamos orar, repreender, irmãos, que é o inimigo, né? Mas o CD, né, já está arriscadinho, já está, né, mais sofrido ali e tal, né? Então, às vezes, o diabo está quieto na dele, tá? E a gente que se complica a nossa situação, né? Então, é essa questão de espiritualizar tudo, né? Então, os gnósticos não reconheciam Cristo como cabeça de toda a criação. Existia, irmãos, muitas doutrinas na época. Uma doutrina que também se pregava muito é que Cristo era o primeiro ser criado, mas que Cristo não era eterno, tá? E aqui em Colossenses, ele rebate isso, né? Que tudo foi criado por ele e para ele. E sem ele, nada do que existiria. Paulo fala, né, que tem até um hino muito famoso. Então Paulo também defende isso. E essa foi uma heresia que foi por anos. Depois teve um homem chamado Ário, que também foi bem conhecido aí na história da igreja, que defendia isso. Cristo era o ser supremo,
acima dos anjos, mas ele foi criado. Então ele não era um ser humano, ele não era um anjo, mas ele estava acima dos anjos, tá? Então, irmãos, não sei se vocês já leram alguma coisa do budismo ou já estudaram aqui sobre a história das religiões. Já estudaram? Não. Mas o budismo, um homem chamado Siddhartha Gautama, né, ele defende o quê? Defendia, logicamente, está morto, o Nirvana. Que a pessoa, ela vai se encontrando, ela vai nas meditações, se aprofundando, conhecendo o seu eu interior, até que ele alcança o estágio superior aos outros, que é o Nirvana. Então, assim, existem assim degraus que você vai subindo na sua espiritualidade, tá? Então existia muito isso também, e que essa filosofia aí, esse ensinamento, ele vinha então dentro da igreja para disseminar que você primeiro cultuava os anjos, que era uma forma de intercessão para você se chegar a Jesus, para então você se chegar até Deus, né? E Paulo defende isso. Paulo defende, defende sua defesa contra isso, sua apologia contra isso. Ele disse, olha, tudo foi criado por ele e para ele. Então, assim, tudo foi criado por Deus, por Cristo e para Cristo, né? Nós sabemos por João, capítulo 1, só que o Evangelho de João nessa época não estava nem sendo produzido, né? Foi produzido 20 e poucos anos depois. Então, para nós é fácil, né? Poxa, mas abre lá João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Tá, então ele estava lá no princípio, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas na época, irmãos, não tinha o Evangelho de João. Se nós estamos falando do ano 60 depois de Cristo, João lá, 80 e pouco depois de Cristo, que escreve o seu Evangelho, né? Os gnósticos, então, se vangloriavam de sua filosofia superior, que incorporava uma forma de misticismo e superior, né? Irmãos, a gente acha que isso não tem para nós, mas a gente tem que cuidar, irmãos. Tem que cuidar. Eu assim, não sei se vocês acompanham, assim, essas coisas que... tu cuida dessas páginas, a questão, assim, de teologia, né? E lá no Facebook, no Instagram, de vez em quando, aparece lá umas loucuragens, assim, que eles... Umas coisas que, assim, não tem cabimento. Não sei se alguém de vocês aqui vê, assim, essas coisas, essas páginas, assim, de heresias que eles mostram que acontecem nas igrejas, irmãos. Uma agora, que eu vi, tinham pegado um barril, mas era um barril, irmãos, cheio de óleo, e derramaram o pastor. Então, assim, o pastor estava cheio da unção. Não, eu estou falando sério. Esses tempinhos atrás viu a unção da água lá, não sei o que, lá jogava cada baldão de água na cabeça. Eu vi isso aí. Que loucura. Então, assim, irmãos. Estou em casa. Acho que é a unção da água, eu não sei. Eu não sei, mas eu vi isso. Mas dava cada baldada. O pastor, eles vinham trazendo de um a um pro pastor, e o pastor dava ali cada baldada de água nas pessoas. Se vocês conhecem aquela igreja daquela plenitude do Agenor Truque lá, né? Até apelidaram o Agenor Truque, né? Ele, para fazer uma campanha sobre o tema Jonas, ele fez um peixe e colocou um peixão lá dentro da igreja lá, né? Então todo mundo tinha que passar por dentro do peixe. Né? Então assim, né, irmãos, isso atrai o povo, isso atrai as pessoas, né? E daí a gente pensa assim, não, mas hoje não tem mais esse negócio de misticismo. Hoje não tem mais essas coisas assim, irmãos. Hoje que tem. Tem. Coisinha pendurada. Tem, irmãos. Tem bastante tijolinho, né? né? Oi? Tijolinho da igreja. Não, e eu falando de tijolinho, e o feijão? Feijão do Valdomiro? E o feijão que curava o Covid? Que teve até o Ministério Público no meio disso, vocês viram? Milho, feijão que o Valdomiro estava vendendo para curar o Covid, irmãos. O Ministério Público Federal entrou no meio ali. O cara
achou a vacina. E você comprar o feijão lá e ele fala daquele jeitão. Mas porque achou assim, entrar nessa igreja e tal, daquele jeitão dele chorando lá e tal. Então, assim, existe muito tipo de misticismo ainda, irmãos. Muito tipo. E a gente tem que cuidar, né? O que nos leva a Deus, né? Que isso realmente não nos leva a Deus. Os gnósticos praticavam uma forma de ascetismo, baseada na observação da lei judaica e de dias especiais, tais como as luas novas e sábados. Aqui é o que, irmãos? Eles ainda, alguns, cumpriam a questão da lei. O mesmo problema que acontecia. Isso foi muito presente no começo da igreja, tá? Aí até Paulo fala em uma expressão que é difícil de nós interpretar, né? Ele fala, o Deus deles é o ventre, né? Alguns se referem que Paulo está se referindo àquele fato de que nós falamos da glutonaria, assim, de que as pessoas viviam para orgias, festas, enfim. Outros falam que o Deus deles é o ventre, que é uma ironia de Paulo. Já que você tem que ficar cuidando do que você come, e não sei o que, isso e aquilo, então o teu Deus é o quê? O teu Deus é o teu ventre. O teu Deus é o teu estômago, né? Então é a expressão que Paulo utiliza, porque ainda estava sendo um problema isso na igreja. Em determinadas regiões, irmãos, mais, digamos assim, onde tinha uma comunidade judaica mais forte, isso era mais disseminado. Mas quando você vê igrejas onde o helenismo, né, onde a cultura grega, que nem na Ásia Menor ali, estava mais disseminada, fincada ali, mais cravada ali no meio do povo, aí então essa questão das leis judaicas já não era um problema tão grave, mas existia também, né? Porque os judeus tinham seus prosélitos, né? Que eram gentios que tinham se convertido ao judaísmo, né? Então eles também tinham convertido pessoas ali em todo o Império Romano, né? Os gnósticos eram falsamente humildes, pois o seu ascetismo apenas promovia o orgulho espiritual. Como é que faz para ser falsamente humilde? Como que faz? Sabe, tem uma história que uma vez uma igreja, isso aí é uma história, tá? Tem história. Não. Uma história que uma vez uma igreja deu, não lembro se era uma correntinha, um anel, não sei o que, para o pastor da igreja. E lá naquele anel, enfim, naquele presente lá, era um símbolo da humildade do pastor. A igreja presenteou de tão humilde que era o pastor. E um dia, o pastor começou a usar aquele anel lá. E a igreja pegou de volta. E disse, não, nós te demos, mas você não pode ter orgulho de ser humilde. Você ganhou por causa da sua humildade, mas é algo que você tem que deixar lá na tua gaveta. Né? Então, irmãos, como é que você faz para você, assim, ser falsamente humilde? Às vezes, orgulho de tanta humildade que a pessoa tem, né, irmãos? E aí a pessoa, assim, mais ou menos que nem o fariseu e o publicano lá, quando estavam orando lá no Evangelho, né? O fariseu, ele tinha orgulho da sua devoção a Deus, né? Segundo a tradição judaica, o fariseu jejuava 2 vezes por semana, sagrado. 2 vezes. Eu não me lembro os dias. Era quinta e mais algum dia. Segunda e quinta, terça e quinta, mas não tinha nada a ver com sábado. Os 2 dias que o fariseu jejuava sagrado. E ele orava, ele dava o dízimo, do coentro, da hortelã, até do capim que nascia lá na casa dele, ele tirava para Deus, né, e tal. E aquele fariseu vai lá, e quando eles iam jejuar, irmãos, aquela remela nos olhos lá, sabe, aquele bafo assim, sabe, e tal, e quando eles iam dar a contribuição, tocavam trombetas, digamos assim, anunciavam para todo mundo, né, tiravam aquela famosa selfie e postavam no Facebook, no Instagram com um textão. E ainda no textão, irmãos,
tem um versículo bíblico lá, né, que a fé sem obras é morta, porque tive nu e não me desse de vestir, porque tive fome e não me desse de comer. Então, esse é o fariseu, irmãos. Aí vai o pobre publicano orar a Deus, né? Dizer: Deus, eu sou um pobre pecador, miserável, falho diante de Deus, sabe? Eu não sou nada. E aí Jesus ensina: olha, quando vocês forem jejuar, pode lavar a cara, pode, né? Não precisa fazer igual os fariseus, não. Ninguém precisa ficar sabendo que vocês estão jejuando, né? Quando vocês forem orar, não precisa ir nas esquinas das praças orar, né? Mas vocês podem ir, fechar a porta de vocês, ir dentro do quarto, orar, que o Pai que ouve vocês em segredo vai ouvir. Então, irmão, às vezes assim, as pessoas têm orgulho da humildade delas. Elas falam tanto dos seus feitos e daquilo que elas fizeram, que elas têm orgulho, irmãos. Tamanha é a sua, não vou dizer nem santidade, mas tamanha é a sua, não sei o que eu posso me referir a devoção. Que palavra bem colocada. Tem orgulho, tamanha é a sua devoção, assim, diante de Deus e tal. Então, assim, irmãos, falsamente humildes. Paulo falou em Filipenses, tem gente que está pregando por vanglória, por proveito próprio. É apenas por isso. E aí, irmãos, né, Jesus nos ensina muito claramente, né, para aprender dele, que ele sim, era manso, era humilde, né? Ele sim, irmãos. E a questão do ser humilde não é porque Jesus tinha nascido numa manjedoura lá. Não tem nada a ver com isso, né? Às vezes a pessoa pode ser bem de vida e ser humilde. Às vezes pode ser um pobre coitado e achar que é todo poderoso, né? Então tem muito no nosso meio, irmãos, sabe? A falsa, ser falsamente humilde, né? Então assim, ó, eu sempre digo, quanto menos a gente falar de nós, né, irmãos, nós somos aí, estamos à frente de um trabalho, somos líderes de um departamento, vamos pregar, vamos ensinar uma escola bíblica e tal. Eu me lembro que vinha os pregadores para cá, porque eu preguei lá, não sei, nos Estados Unidos e não sei o que e tal. E uma vez, isso faz muitos anos, veio o pregador para cá e disse aquilo e não sei o que, não sei o que. E daí uma vez, tinha um juiz aqui na época que era da igreja, não sei se vocês... Eu lembro. O Uziel, né? E o camarada, assim, primeiro o cara é juiz, né? Então ninguém vai abrir a boca o que ele vai pregar, o que ele não vai pregar, né? Então, tipo, o cara entendia. E ele era muito sábio, ele era formado em teologia, era muito inteligente da palavra, né? E ele foi, então os caras vêm aqui e ficam se achando, se glorificando, porque pregaram em Orlando. E ele disse, eu já estive lá. Aí ele falou, tem 4, 5 crentes, ele disse. Lembra, irmão? Meia dúzia de crentes. Ele falou, é uma igrejinha de brasileiros lá e tal, lá ele pregou para 5, 6. Mas os caras vêm falando, ele gosta de falar onde ele foi, para quantos ele pregou, quantas almas ele ganhou. Tu nunca vê Pedro, irmãos, na carta dele, o camarada me ganha quase 3.000 pessoas para Cristo, numa pregação. E nós a vida inteira aí, para ganhar 3 não é fácil, né? E ele numa pregação vai lá, prega lá e a gente vem para o curso de teologia, a gente vem para a oração, né? E o Pedro vai lá e prega. Pedro podia ter pegado e falado das cartas dele lá, porque aquela vez que eu preguei lá, foi lá em Jerusalém, lá, na festa de Pentecostes, só uma pregação aí, quase 3.000 aceitaram Jesus aí. Então aí, o que vocês estão achando aí que vocês são aí perante mim? Não, irmãos. Eu sempre falo, quando você vê o pecado do povo de Israel, que eles recém tinham saído do Egito, Moisés estava lá no Monte Sinai, Deus falando com Moisés, ele ficou 40 dias lá. A Bíblia diz, irmãos, que o monte fumegava, saía fumaça do monte. E o povo chamou Arão e disseram, nós queremos
um Deus aí para nós. Aí Arão pega, né, o ouro lá e tal, faz lá a estátua lá, né, bezerro, e diz, ó, este é o Deus que vos tirou do Egito. Irmão, isso eu acho assim, ó, quando você lê com calma, e quando eu leio essa passagem, eu fico de boca aberta. Cara, assim, até porque pensar que se me desse por 40 dias, pensar que eles tiveram que pensar, descer no coração a ideia e falar com Arão conceber, produzir, juntar o ouro do povo, produzir o bezerro, começar a cultuar. Então quer dizer que uns 10 dias por aí eles já estavam questionando a Deus, né? Tu tá doido. E o que eu acho interessante assim é porque, poxa, é só você olhar para o monte lá, a Bíblia diz que Josué, ele que era ainda chamado lá do Oséias, né, na época lá, né? Ele ficou lá ao pé do monte, porque, irmãos, nenhum animal podia chegar perto, ninguém, porque morria. Tamanha era a santidade de Deus lá naquele monte. Então você olhava para aquele monte lá e você via o monte transbordando lá da glória de Deus. E lá o monte, e de repente aqui o povo fez um bezerro lá. E a Bíblia diz que eles começaram a cultuar, irmãos. E aí alguns historiadores dizem que daí a maneira de culto, às vezes também vocês vão ouvir assim dizer, poxa, não parece que esses caras só sabem cultuar Deus que tem a ver com sexo. Sim, irmãos. Desde os primórdios da humanidade, a adoração a Baal, ele era o deus da fertilidade. Então, quando chovia, era o sêmen de Baal. Então, era desse jeito as adorações aos cultos. E você está murmurando aí, Lute? Então, era desse jeito as adorações aos deuses. E quando você lê na história, os romanos, os gregos, eles só foram mudando os nomes dos deuses, mas acabaram sendo os mesmos. Um deus para esse, um deus para aquele e tal. Então, assim, sempre tem a ver com prostituição, com imoralidade, sempre, irmãos. Então, às vezes, não é porque, mas parece que tudo que é Deus tem a ver com isso daí, né? Irmãos, e eles fazem, e Arão diz, esse é o Deus, essa palavra é forte. Aquele Deus que mandou as pragas, aquele Deus que abriu o mar, irmãos. Aquele Deus que fez eles passar em seco naquele mar. Ele diz, esse aqui é o Deus que vos tirou lá da terra do Egito, né? E daí eu leio Moisés lá em cima, e Moisés negociando com Deus, né? Não. E Deus disse, vou matar todo mundo, Moisés. E eu faço um povo só de você. Daqui para frente fizemos um povo novo, eu e você. E o Moisés lá, né? Não, Deus, não é assim. É até engraçado essa parte, né? Não é assim. Vamos conversar melhor. O que os egípcios vão falar de você? Que você tirou eles do Egito para eles morrer aqui no deserto? Vai ficar feio pro teu nome, pra tua fama, Deus não vai pegar legal. Daí Deus, então tá, eu vou mandar aí um anjo aí, vou mandar aí alguém aí que vai com vocês e tal e tal. Não, também se você não for, eu não vou também, não adianta nós ir, né? Então Moisés lá em cima intercedendo pelo povo, tanto que quando ele desce, né, aí tem aquele barulho e tal, parecia barulho de festa, né? Não lembro se é de festa ou de guerra lá que Josué diz, né? Festa, né? E Moisés diz, não, é barulho de pecados. O povo pecou. Irmãos, e Deus perdoa aquele pecado do povo, e isso sempre me chamou a atenção. E que a Bíblia fala, não me lembro, acho que é Miqueias, se não me engano, né? Que Deus joga o pecado num mar do esquecimento. E aí ele ainda bota uma plaquinha lá, proibido pescar, irmãos. Não pode ir lá e pescar e puxar de volta. Quando Deus perdoa, ele nunca mais ele fica buzinando naquilo lá que ele fez. Sabe como a gente comentou aqui aquele dia na primeira carta de Paulo aos Coríntios? Se você perdoar a traição e você quiser continuar vivendo casado, perfeito. Mas você não pode, a cada deslize da pessoa, a cada coisinha da pessoa, ficar dizendo, mas eu já te perdoei lá atrás, mas eu não sei o que, mas eu isso. Aí não adianta. Você tem que realmente perdoar, esquecer e seguir a vida. E Deus, irmãos, ele não fica ele mesmo
falando dos seus feitos, falando lá mas eu te perdoei lá atrás, mas eu isso, mas eu aquilo, mas eu podia ter destruído vocês lá, mas eu isso, vocês eram um povo obstinado, um povo de dura serviço, mas eu isso, mas eu aquilo, não. Mas o ser humano acha que ele precisa, irmãos. Na verdade, ali foi Deus que falou para Moisés descer, né? Que o povo já tinha se corrompido já. E daí Moisés, na verdade, naquela ocasião ali que Deus falou para o povo, ali, né, para ele que ia fazer uma outra nação, ele contendeu com Deus até, ele disse, pode riscar meu nome lá do livro lá, que... É interessante essa passagem, né? É forte, na verdade, né? Moisés foi longe demais, foi ousado. Ali, mas isso aí entra naquilo que foi pregado ontem à noite, né? Então Deus foi pro plano B? Não, claro. Aí já estava, Deus já sabia toda a resposta do camarada lá. Deus já sabia tudo, entendeu? Sim, mas ele como natural foi ousado, né? Claro que foi por permissão de Deus, mas uma grande prova, né? De fé, né? Deus, da ousadia ali, né? Foi que nem o sacrifício de Abraão, né? Sacrifício não, porque ele não chegou a sacrificar Isaac, né? Mas quando Deus falou, sacrifica o teu único filho. E Abraão pega e fala para o servo, né? Nós vamos ali sacrificar e nós vamos voltar. Quando Abraão diz nós vamos voltar, é porque ele já tem uma confiança de que ele vai voltar com seu filho vivo. Ele já tem uma fé, né? Mas ele ia até o final, né, irmãos? Se Deus ali não intercedesse e provesse ali, né, o animal para ele sacrificar, né? Meus irmãos, então, a carta aos Colossenses se foge um pouquinho do assunto, já o tempo voa. Então, ela é uma carta que Paulo fala também dos assuntos, irmãos, da vida doméstica, né? Também muito semelhante a Efésios, né? Lembra que lá Paulo fala, né? Da questão do marido, da esposa, de amar as nossas esposas, de os pais, os filhos respeitar os seus pais, mas os pais também não provocar, né? Não instigar a ira nos seus filhos e tal. Aqui Paulo ainda acrescenta, né? Dos servos respeitar os seus senhores, né? Também ele fala sobre isso, né? Irmãos, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, né? As cartas de Paulo aos Tessalonicenses, elas são interessantes porque elas falam bastante da vinda de Cristo, tá? Então, ali tem um versículo famoso, né, mas que parece que dá até a ordem do arrebatamento, né? Que no tocar da última trombeta, né? A voz do arcanjo ali, então fala muito da questão do arrebatamento. Havia um problema, parece, na igreja. Essa também é uma carta semelhante com Colossos, que ela não tem assim uma veemência nas críticas e nas cobranças de Paulo com a igreja, né? Mas Paulo cobra, principalmente na segunda carta aos Tessalonicenses, sobre a ociosidade, irmãos. Os crentes estavam ociosos. Então parece que Paulo quer explicar para a igreja que nós temos que viver, sim, como se Jesus viesse voltar logo, agora, daqui a pouco, amanhã, ou também demorar muito para voltar. Então, nós temos que viver a nossa vida, nós temos que trabalhar. Ao que tudo indica, irmãos, algumas pessoas na igreja já não queriam mais trabalhar, não achavam mais necessário trabalhar, porque Cristo tinha subido ao céu, e você vai ver que ele sobe lá, depois que ele ressuscita e ele fica ali e tal, ele sobe, né, e aparece ali os anjos e dizem, né, da mesma maneira que ele subiu, né, ele
vai descer, ele vai voltar. Né? Então havia, pensa, né, irmãos, que assim, você imagina que Jesus falou sobre a sua volta. Jesus falou sobre isso. Aí vem essa passagem e isso ia se disseminando no meio do povo cristão, no meio do povo evangélico. Toda vez que havia uma grande perseguição na igreja, eles imaginavam que era o anticristo. Que nem os crentes hoje quando muda de papa. Mesma coisa. Muda de papa, esse é o anticristo. E irmãos, quando eu era mais novo, era o caos. A gente torcia para o papa nunca morrer. Porque tá louco, vai mudar o papa, agora é o fim do mundo. Agora é o diabo na terra. Agora vai ser, entendeu? Porque tu soma o que está escrito na cabeça do Papa, lá na coroa dele, multiplica por 3, tira a fórmula de Bhaskara e não sei o que, usa as leis lá na física, não sei o que, dá 666, então ele é o enviado do capeta, bota o disco da Xuxa ao contrário, enfim. E esse é o anticristo. E aí, irmãos, tu ficava naquela apreensão. Então sempre foi costume da igreja tentar adivinhar quem era o anticristo, para meio que prever a vinda de Cristo e a volta repentina de Cristo. E toda vez que havia uma grande perseguição na época, o povo imaginava esse era o anticristo. Irmãos, foi com Nero, foi com Napoleão, foi com Hitler, foi aí com muita gente. A questão de ser o anticristo ao longo da história ali, desses tiranos aí que apareceram, né? E Paulo, até nessa carta aqui, ele explica que o que está presente é já